Tava aqui gravando um vídeo bem legal, bem interessante. Na verdade eu só introduzi até agora, mas vai ser um vídeo bem bacana que vai sair por aí sobre os cribenses, cara. Não perca esse vídeo que vai ficar sensacional. Eu dei uma paradinha aqui porque eu preciso responder comentários. Já deixa aí seu like, já compartilha aí nos grupos de aquarismo esse vídeo, porque, cara, vocês me ajudam pra caramba fazendo isso, cara. Você não tem noção do quanto que você me ajuda, então já curte aí, já compartilha. E se você quiser ajudar um pouco mais o canal, tem aí as nossas opções aí, o Valeu Demais aqui embaixo, no meu código Pix, enfim. Você consegue ajudar o canal aí, continuar produzindo conforme a sua vontade, irmão. Ajuda nós. Bom, o primeiro comentário de hoje já é um daqueles comentários que, cara, eu canso de responder essa questão lá na loja, cara, todo dia, essa coisa. E isso tá escrito em manual, e é por isso que eu detesto essa pergunta. Nada pessoal, mas essa é uma pergunta que me cansa bastante, porque eu respondo muitas vezes essa pergunta lá na loja. Comentário do Giovanni Zeli, eu acho que é isso. Giovanni Zeli. Pessoal, quando tem queda de energia, meu filtro vaza toda a água, aí ele não puxa novamente. Vou viajar e estou com medo disso acontecer. Será que vedar a borrachinha dá certo? Giovanni, vai ajudar, mas o principal é a questão do nível da água do aquário, beleza? Todo e qualquer filtro volta a funcionar após uma queda de energia se o nível de água do aquário estiver correto, beleza? Isso é uma máxima para uso de filtros Rangon. Todo e qualquer filtro, não importa a marca, não importa o modelo, não importa. Todo e qualquer filtro volta a funcionar se a água do aquário estiver no nível correto. E qual que é o nível correto? É faltando um dedo para transbordar. Ah, mas o meu peixe vai pular. Aí eu te indico o vídeo sobre por que os peixes pulam do aquário. Na maioria das vezes, tanto o peixe pular do aquário quanto o filtro não funcionar direito, na maioria das vezes, são erros de manejo nossos, erros como aquarista. Tanto em manter a química e a biologia correta para aquele animal se sentir confortável e não pular, ou entender o porquê que ele está pulando, quanto também para questões do funcionamento dos nossos equipamentos. Isso me irrita um pouco porque nada pessoal, porque isso está escrito em manual de instrução e normalmente está ilustrado. Então, por isso que eu fico chateado, vou dizer assim, porque a galera não lê manual de instrução, não olha as instruções, não olha nem as figurinhas, cara, nem os desenhos, o pessoal não olha. Tá lá dizendo certinho que não é para deixar esse filtro com o nível de água errado, senão ele não vai funcionar direito, certo? O problema lá da borrachinha que você comentou vai ajudar, ajuda bastante, mas o principal é o nível de água, beleza? Fique esperto nisso. E muito obrigado pelo seu comentário. Aí ó, outro. William, depois de uma queda de energia, ele volta sozinho ou tem que fazer de novo? Ai meu Deus do céu. Cara, depois de uma queda de energia, todo e qualquer filtro volta a funcionar se o nível de água estiver correto. Olha aí a resposta anterior, valeu William. Cara, tá no manual, mano. Tá no manual, velho. Dá uma olhada no manual. Suetan, que nome esquisito. Ele diz assim: desde o princípio desconfiei que eram iguais, porém o que me chama a atenção são os valores. Comprei o Oceantec de 500 litros por R$ 326, enquanto o Sum XBL estava 399. Já no modelo menor é o contrário, o Oceantec por 250 e Sum por 189. Fui na Oceantec pelo valor inferior, garantia, como você bem disse, e pelas ótimas referências e experiências que já tive com filtros e bombas da marca. Inclusive tive um Rangon HF800 que foi o melhor Rangon que eu já usei. Um tanque de guerra, cabia muita mídia e tinha uma vazão ótima. Saudades, kkkk. Suetan. Cara, essa questão de preço vai muito de disponibilidade de estoque, essas coisas. Quando o produto está para acabar,
deixa eu te contar um macete. Quando o item está para ficar sem estoque, e isso ficou sem estoque, foi um sucesso de vendas, tal, acabou, vendeu muito, acabou e teve que ser importado da China novamente e acabou durante essa importação, sabe? Não chegou a tempo de repor. Tanto que não chegou ainda, tá vindo, tá no navio, tá vindo pro Brasil a reposição do estoque do XBL. Vendeu muito, cara, além do esperado para um lançamento, saca? Então, existe uma estratégia comercial que envolve o algoritmo de vendas desse item nas maiores plataformas de venda, que para evitar da relevância desse produto cair muito, o que se faz é aumentar o preço dele. Isso cabe tanto para a demanda, porque são poucas unidades restantes no estoque, então dá para você aumentar o valor, porque a procura vai ser maior. Então, obviamente, as lojas acabam ganhando mais dinheiro quando o estoque está acabando, porque, né, tem gente querendo o filtro e tem poucas unidades em estoque. Então a procura é maior do que a demanda, tal, então dá para ganhar um pouco mais de dinheiro nessa fase do estoque. Mas o mais importante nem é isso, cara. Isso acontece por consequência, porque na verdade isso é na tentativa de proteger um pouco o estoque para dar tempo de chegar à reposição, saca? Porque acabar o estoque é muito ruim para o produto, porque ele perde a relevância no algoritmo. O algoritmo para de indicar esse produto e demora muito tempo para reconstruir a relevância desse item. Então, para tentar proteger isso, aumenta-se o preço para diminuir as vendas. É proposital, você aumenta o preço para diminuir um pouco as vendas, mas pelo menos o produto não fica pausado por falta de estoque. Então o algoritmo continua recomendando esse item mesmo que mais caro. Quando acaba o estoque, pausa o anúncio do produto, a relevância cai muito e demora muito tempo para reconstruir isso. Então é preferível vender menos do que parar de vender, falando em relação ao algoritmo, sacou? Então, por isso que aumenta bastante o valor. Então, essa questão, ó, você fez uma boa observação do modelo menor ter essa diferença do que o modelo maior, é justamente por causa dessa disponibilidade do estoque, entendeu? É tipo de coisa que você só aprende quando você vive no meio. Então, a gente trabalha com e-commerce, eu sei como é que funciona lá e é por isso. Mas, eu acho que inclusive no lançamento desse vídeo, talvez a reposição do estoque do XBL já tenha acontecido. Então, aproveitem. Comprem no começo, que normalmente é mais barato do que no final do estoque, beleza? Fica a dica. Mas, de acordo com a experiência que teve da última importação, eu acho que a galera entendeu que eu já tinha chutado essa bola, eu já tinha dado essa bola, mas eu acho que agora a galera entendeu que o XBL é um bom produto, entendeu? Eu já tinha cantado a bola, falei, galera, esse filtrinho aqui, ó, top, é sensacional, investe nesse daqui que vai dar bom. E aí compraram tantas unidades, mas eu acho que não foi o bastante, não botaram tanta fé assim no que eu disse. Mas fica a lição aí, ó. Ouve o Gama aqui, porque o Gama tá ligado. Mas valeu demais pelo comentário, Suetan. Ezio de la Mata. Rick, esse XBA deve couber uns 500 gramas de mídia Matrix. Cara, em gramas fica meio difícil de eu mensurar, porque esse produto é vendido em sistema de mls, não é? E litro. Só explicar uma questão aqui que eu acho que muita gente não sabe. Por que tem produtos do aquarismo que são vendidos em sistema de litragem, ml e litros, e tem produtos do aquarismo que são vendidos no sistema de quilograma, né, quilos ou gramas. Existem determinados produtos do aquarismo que têm uma certa variação de densidade a depender do lote fabricado. Só para ficar mais claro ainda, eu vou ilustrar porque a palavra densidade ela é utilizada em algumas situações do aquarismo, mas a densidade que a gente está falando aqui, no caso, é a densidade de material mesmo. Quantidade de matéria que contém em um determinado volume. Volume está relacionado a espaço. O volume do seu aquário é a litragem que ele tem. O meu aquário tem 100 litros.
O volume desse aquário é 100 litros. Dentro desse espaço, quanta matéria cabe nele? Quanto peso de matéria mesmo cabe dentro dele? Isso é a densidade. Tem essa figurinha que demonstra bem o que é a densidade de um material. Aqui no caso, ele está na situação de adição. Quanto mais material eu adiciono dentro desse espaço, mais denso ele fica. Quando a gente usa isso para mídias biológicas, você troca essas partículas por buracos. Então você tem um material denso e você faz vários buracos nele. E aí, quanto mais buracos você faz nele, menos denso ele fica. Ele ocupa um grande espaço, mas ele pesa pouco. Por ter muitos buracos, falando de mídias biológicas, mais eficiente fica esse material, porque mais área de superfície ele tem. A área de superfície é o tanto de paredes que as bactérias têm para se fixar. Então, quando uma mídia biológica ela é altamente porosa, isso significa também que ela tem muitas paredes para que as bactérias se fixem, se alojem. Por isso que a porosidade amplia a área de superfície de um volume. Quer um exemplo? Eu tenho aqui esse pão de queijo. Esse pão de queijo tem uma área de superfície, certo? Toda essa área aqui é uma área de superfície com potencial capacidade de abrigar muitas bactérias. Se eu quiser aumentar a área de superfície desse pão de queijo, eu tenho que esburacar, abrir túneis por entre esse pão de queijo, certo? Eu tirei material desse pão de queijo, deixando ele mais leve, e ao mesmo tempo eu criei mais uma parede transpassando esse pão de queijo que pode abrigar muitas bactérias, certo? Se eu quiser aumentar ainda mais, eu faço mais buracos nesse pão de queijo. E assim, a área de superfície que ele tem vai só aumentando, certo? E o peso diminuindo. Tenho mais paredes para as bactérias se fixarem. Quanto mais furos eu fizer nesse pão de queijo, mais leve ele vai ficar, menos denso ele vai ficar, porém com área de superfície bem maior, fazendo ele ficar mais eficiente na colonização de bactérias, já que mais bactérias vão poder se fixar nesse mesmo volume. Então, no caso de mídias biológicas, quanto menos densa for a mídia, mais eficiente ela fica. Existem lotes que são fabricados com uma densidade maior, o que é ruim para a fábrica porque desperdiça um pouco de material, ou às vezes ele é coletado da natureza com uma densidade maior, e aí com essa densidade maior, eles ficam mais pesados. Mas pode ser que num próximo lote, a coleta ou a fabricação desse item tenha uma densidade menor por vários fatores. No caso de coletado, questões naturais. No caso de fabricado, ajustes técnicos na manufatura ou na fabricação, no maquinário. E aí esse maquinário ou essa manufatura acaba sendo mais eficiente utilizando menos material para fabricar o mesmo item. O que importa é que a variação do peso, a depender da diferença desses lotes. Então pode ser que você pese hoje 1 litro de Matrix e daqui a 1 ano, quando você for comprar novamente, você vai pesar esse 1 litro de Matrix e vai dar diferença de peso, porque os lotes têm coletas, às vezes de lugares, de profundidade, enfim, tem questões que diferenciam na hora de coletar esse produto. Isso acontece também com mídias filtrantes, quando é de vidro sinterizado ou de cerâmicas que são fabricados, que eles pegam uma matéria-prima, aplicam um processo fabril nessa matéria-prima. Pode ser que a fabricação de um lote seja mais ou menos eficiente do que a fabricação de outro lote, e aí vai dar diferença de peso. Então, para ser vendido de uma forma mais justa e da marca se proteger contra questões judiciais, defesa do consumidor e outras questões comerciais, vender esses produtos cobrando por volume é mais seguro, mais justo do que vender por peso, já que o peso vai variar bastante de acordo com os processos de coleta ou fabricação. Já o volume
não varia muito, visto que as embalagens são feitas para conter aquele determinado volume. Não importa quanto pese esse volume. Quer uma dica extra? Falando de mídias filtrantes, quanto mais leve for 1 litro, teoricamente mais eficiente é essa mídia filtrante. Continue com o vídeo. Se for 500 ml, o XBA, o maior que tem, que eu acho que é o 500, é isso? O XBA 500 devem caber os 500 ml sim. O XBA 300 deve caber aí os seus 250 ml e o XBA 200 devem caber 100 ml. Eu acho que é isso, beleza? Se considerando somente a mídia, somente matrix, né? Naquela parte secundária do filtro, tirando inclusive o refil original. Se for para usar como filtragem biológica é isso. Se você for usar com o refil original também, aí deve diminuir um pouquinho, mas cabe uma quantidade muito boa de mídia. É o que eu já disse em outro vídeo aqui do canal. Teve um inscrito que disse que o filtro é bonito tal, mas não parece ser muito bom porque cabe pouca mídia. Deixa eu explicar uma parada para você. O filtro ele tem dimensões proporcionais ao tamanho de aquário que ele vai filtrar. Então eu não vejo para que ter uma gigantesca caixa de filtragem atrás de um aquário pequeno. Por exemplo, na minha frente tem um XBA 300. Ele gira 300 litros por hora. Eu nunca vou usar um filtro desse num aquário maior do que 60 litros, por exemplo. Eu uso o XBA de 30 a 60 litros, é o que eu uso. O XBA 300, que gira aí seus 300 litros por hora. Não vou usar um aquário maior do que 60 litros. Então, para que eu quero uma caixa gigantesca de filtragem atrás de um aquário de 60 litros? É desnecessário. Principalmente considerando a qualidade das mídias biológicas que são confeccionadas hoje em dia. Se você levar em consideração as mídias biológicas da Boyu, por exemplo, da Jade, aquelas cerâmica mesmo, compactada, pouco porosa, aí é uma história. Aí você precisa de muita caixa mesmo para caber mídia suficiente para fazer algum efeito no aquário. Mas as mídias que são confeccionadas hoje em dia, mais modernas, elas têm uma porosidade gigantesca, ela tem uma área de superfície muito maior, infinitas vezes maior do que essas antigas da Boyu. Então, se você levar em consideração a qualidade das mídias que são confeccionadas hoje, mídias sinterizadas de bioglass ou de outras cerâmicas mais porosas, por exemplo, eu já indiquei muito as mídias aqui da Malawi, que são as melhores mídias que eu já usei na minha vida. Cara, você com pouquíssima mídia você consegue fazer um estardalhaço de filtragem biológica num aquário. Com pouquíssima mídia mesmo. O meu aquário de 200 litros aqui, ele é tocado com menos de 1 litro de mídia da Malawi. Coube ali seus 800 ml dividido em 2 tipos de mídia, a BioHollow e a 3D da Malawi. Então assim, não precisa de muita mídia hoje em dia, porque as mídias têm uma capacidade muito maior. Isso proporciona o quê? Proporciona a possibilidade de usar filtros mais compactos, que é muito melhor, muito mais vantajoso. Então essa tara por filtros gigantescos não são mais necessárias. Não estou dizendo que essa seja a tara do Ezio. O Ezio só perguntou quanto que cabe de mídia matrix. Devem caber ali o que eu indiquei, o Ezio. Mas pra galera que é tarado por filtro gigantesco, cara, esquece essa tara que não precisa mais hoje em dia de filtro gigantesco. A qualidade das mídias te proporciona a possibilidade de usar filtros mais compactos, desde que a vazão do filtro seja adequada para o tamanho do seu aquário. E aí, para você descobrir isso, eu indico lá o vídeo sobre filtragem, o primeiro vídeo sobre filtragem, inclusive. E eu tô para gravar outro, que eu vou apresentar o sistema de SAMP pra galera, beleza? Mas, cara, é isso. Falou? Ezio, valeu demais pelo seu comentário, mano. Jade Malavasi, acho que é isso. Top! Tem um casal que chegou recentemente em meu aquário e colocaram os ovos. Desde ontem percebi que o macho está extremamente agressivo e a fêmea dentro da oca. No caso de um aquário comunitário, será muito difícil salvar os alevinos, né? Tem alguma dica? Valeu, Jade, pelo comentário, e tenho sim algumas dicas, tá? Eu acho que vale um vídeo complementar, né, sobre o papagaio polar, porque muita coisa eu aprendi depois aí com a convivência.
É um excelente vídeo introdutório esse do papagaio polar, o Blue Sapphire. Mas acho que cabe mais uns detalhes, né, sobre o papagaio. É um peixe bem legal. Jade, seguinte, tenho dica sim. Seguinte, vai ser muito difícil você manter sim se você não separar a tempo, porque os próprios pais acabam com os filhotes depois de um tempo de cuidado parental. Se você não tirar, não separar depois de um tempo, os pais vão acabar matando para poder fazer outra ninhada. Então, para poder fazer outra ninhada, os pais eliminam todas as ameaças que estão à volta, e essas ameaças incluem os próprios filhotes que não saíram de perto deles, entende? Então, vai ser bem difícil. Quanto ao comunitarismo do seu aquário, cara, aquário comunitário é uma droga sempre, porque em muitos aspectos fica difícil de manter. Nesse sentido, é muito difícil de eu te dar uma dica sobre o temperamento dos animais, porque eles têm uma particularidade que é a questão da personalidade. São peixes que têm personalidade única. Inclusive vai sair um vídeo sobre isso. Não um vídeo sobre isso, mas um vídeo que vai falar um pouco sobre isso, que é o vídeo do Cribensis. Vai sair. E nesse vídeo eu falo, porque tem estudo científico sobre isso. O Cribensis é um dos primeiros peixes que foi identificado a questão da personalidade única, indivíduo mesmo. Um indivíduo tem uma personalidade diferente da de outro indivíduo da mesma espécie. Isso é muito observado no papagaio também. Papagaios são imprevisíveis, cara. Não tem como eu dizer assim, ó, no seu aquário vai funcionar ou no seu aquário não vai funcionar, porque eu já testei e já vi essa diferenciação de personalidade nesses peixes. É sensacional. Tem peixe que é atentado, vai matar todo mundo no seu aquário. Tem peixe que não vai nem ligar para ninguém do seu aquário. E isso não tem nada a ver com macho, fêmea, nada disso. É personalidade mesmo. Tem papagaios que são muito agressivos, tem papagaios que são dóceis e dá. Então essa questão de comunitarismo no papagaio não dá para saber. Eles são peixes de personalidade muito única. E aí não tem como eu te dar certeza, beleza? Mas quanto à manutenção dos alevinos, sim. Se você não separar ali com uns 10 dias, 15 dias no máximo, vai dar ruim. Eles vão começar a comer os alevinos para poder livrar o acampamento de ameaças, entendeu? Então deixa eles ali uns 10 dias no máximo com os pais e depois separa e vai alimentando com alimentos vivos a princípio, e depois com ração. Eles já vão aprendendo a comer ração já desde de início, porque eles comem os restinhos de ração que saem pelas guelras dos pais. Eles já aprendem a fazer isso já logo muito cedo, mas alimentar com alimentos vivos eu vi que dá um turbo aí no crescimento deles, tá? E troca parcial de água sempre. Eu recomendo de verdade mesmo, diária. Eu tô fazendo aqui e tenho observado muitos bons resultados com troca parcial diária na água em relação ao crescimento dos alevinos. Isso tem a ver com hormônio do crescimento, alguma coisa assim que eu não estudei direito ainda. Vou estudar para falar sobre num vídeo específico, mas tenho observado muito isso, que a troca parcial de água diária, ela dá um turbo considerável no crescimento dos animais, tá? Principalmente quando eles estão confinados todos juntos, os irmãos todos juntos. Existe um hormônio que eles soltam que impede um crescimento do outro, se eles não se separarem. Porque no ambiente natural eles têm a possibilidade de ir para longe um do outro, se separarem. Numa caixa de vidro eles não têm essa oportunidade. Então esse hormônio fica mais evidente e aí impede o crescimento deles. Se você faz troca parcial de água, você dilui a presença desses hormônios, o que faz com que eles cresçam mais. Pelo menos isso em teoria. Eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente, beleza? Nossa, viajei aqui nessa resposta, né? Fui longe. Mas é isso daí. Obrigado pelo comentário, Jade. Vitor Souza Medeiros. Essa sacada de puxar artigos é o que te difere de todos os youtubers, cara. Isso valeu demais pelo comentário, Vitor. Fico muito agradecido do reconhecimento e fico triste também dos outros youtubers não seguirem esse conceito, né, de trazendo comprovações. Apesar do que eu sempre digo é o seguinte, cara, faz tempo que eu não digo isso, inclusive, não acredite em nada do que você ouve aqui. Vai e pesquisa por você mesmo, mano. Melhor coisa.
um erro que a gente comete é confiar 100% nos caras que tem no YouTube. Isso me inclui, porque eu posso fazer cagadas. Então, não acredite em tudo que eu digo, cara, cegamente. Apesar de eu trazer artigo científico, trazer uma produção e tudo mais, isso pode dar a sensação de segurança de você confiar em tudo que eu tô falando. Toma cuidado com isso, vai você mesmo, pega o artigo que eu indiquei no vídeo e vai estudar você mesmo e tirar as suas conclusões, beleza? Porque pode ser que eu tenha cometido algum erro de interpretação ou alguma cagada mesmo e ter falado alguma merda. Então não acredita, cara. Eu sei que o trabalho que eu faço, eu aplico para mim mesmo e confio e acabo tirando bons resultados disso, mas pode não funcionar igual para você. Então o que eu digo é, vá atrás, vai nas referências que eu trouxe, procure outras referências e tire suas próprias conclusões, beleza? Valeu demais pelo comentário, Vitor. Milton Filho. Parabéns, adorei o assunto. Só para falar quem sou, eu criei um Oscar por 18 anos num aquário de 200 litros. Pô, legal demais, hein, cara? Eu já tive um Oscar por bastante tempo, assim, num aquário de 100. Era o meu pet fish. Ele viveu 25 anos, mas comigo ele viveu 15. Né? Ele viveu mais 10 anos com meu tio. Antes de mim, né, no caso. Meu tio tinha ele por 10 anos, aí ele teve que se mudar pra Bahia. Nessa época que ele se mudou pra Bahia, ele me deu o peixe e comigo ele viveu mais 15, cara. Foi legal demais. Era um peixe sensacional. Só isso. E quando ele se foi para o céu, comprei mais 3 aquários e agora 3 casais de Green Terror, todos de 20 centímetros. Acho uma felicidade maior que a minha. Já avô com 3 netos. Eu não sei se os netos são provenientes dos seus casais de Green Terror ou se são netos humanos mesmo, mas de qualquer forma, parabéns pela grande família aí, Milton. E muito obrigado pelo comentário, irmão. É nóis. Depois do aço temperado, vidro temperado, aí vem o aquário temperado, com sal. Risos. Brincadeiras à partes. Vamos assistir e curtir o vídeo. Valeu demais pelo comentário, Emerson Camilla. É isso? Isso. Emerson Camilla. Valeu demais pelo comentário, mano. Cara, vamos temperar a água para trazer aí as melhores condições para os nossos aquários. Cara, o sal na água é um assunto tão extenso que eu tive que dividir em uma série para entender todo o fundamento, para depois a gente entrar no que eu realmente queria falar, que é o uso do sal para o tratamento de patógenos e para a estabilização de peixes ornamentais, cara. Estabilização no sentido mais amplo da palavra que você pode imaginar. Eu tenho feito uso do sal para estabilizar peixes e eu tenho colhido frutos muito significantes. O número de perdas de peixes que eu compro lá na loja diminuiu drasticamente depois que eu comecei a usar o sal para estabilizar os peixes na pré-venda. Então, cara, o uso do sal é muito importante, significativamente importante ao meu ver. Hoje em dia eu não fico sem usar sal na água dos aquários e isso tem algumas regras de utilização, tem alguns cuidados que você tem que ter e, cara, vale a pena acompanhar essa série aí para conferir as informações que eu venho trazendo sobre o sal na água. Aqui em casa, já dando um spoiler, eu não sei em que parte da série que eu vou falar sobre isso, mas aqui em casa eu tenho reparado no uso do sal indireto aqui por questão do uso de alimentação viva. O que está rolando? Deixa eu explicar. Eu estou eclodindo muitos náuplios de artêmia para alimentar os filhotes que têm nascido aqui, os alevinos todos, tanto os de bandeira, agora os de cribenses, tem os de papagaio Blue Sapphire, enfim, cara, tem filhote para tudo quanto é lado aqui, tem dos próprios guppy Dumbo ali, meu, e, cara, tem filhote pra caramba nascendo para tudo quanto é lugar aqui em casa, e eu tenho usado náuplios de artêmia. E aí eu faço a eclosão, aí tem toda uma regrinha de coar os náuplios, separar os cistos não eclodidos, separar as cascas, toda aquela coisa, blá 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 blá. E cara, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente pego os náuplios com a água salgada dele mesmo, que inclusive é utilizado para a eclosão dos náuplios, é utilizado o sal de cozinha comum,
vai ver o vídeo sobre artêmias que saiu aí, um vídeo introdutório sobre artêmias. Eu uso sal de cozinha comum para fazer a eclosão delas. E aí eu pego essa salmoura com os náuplios recém-eclodidos, do jeito que eu pego, eu aplico nos meus alevinos e, cara, nenhum efeito adverso nos alevinos, cara, não tem feito mal algum para eles. Então, essa questão do sal na água todo tá meio difícil de não magoar certas pessoas, sabe? Quando eu for falar. Inclusive, um dos recintos onde eu alimentei por muito tempo os alevinos é um aquário plantado. E eu utilizei essa salmoura no aquário plantado e não fez efeito adverso nenhum nas plantas, cara. Então, quando eu chegar nessa parte, provavelmente eu vou irritar bastante gente quando for falar disso, né? Teve até um comentário do Pablo dizendo que, né, ele tava louco para ver os mimimi e os cagadores de regra aí do aquarismo, verem os vídeos sobre o sal no aquário aí que eu tô para lançar, cara. Beleza? Há controvérsias, com certeza. O que eu posso dizer é coisa que eu testei. Aqui em casa, essa salmoura aí de sal de cozinha mesmo, proveniente da alimentação natural que eu estou fazendo para os meus alevinos, não tem feito efeito adverso nenhum, nem nos peixes e nem nas plantas, beleza? Mas fica ligado no canal para acompanhar os próximos episódios. Não perca essa série que tá bem legal, beleza? Valeu pelo comentário, Emerson Camilla. Agora eu vou correr, que eu estou atrasado para ir para Pet Hobby. Tchau! Deixa as formigas lá. Rafa André, novamente. Seu conteúdo é muito bom, Rick. Pô, valeu, Rafa. Queria só dar um adendo à questão dos órgãos fiscalizadores e a qualidade dos produtos. Como sou da área da saúde, a Anvisa é um dos órgãos fiscalizadores de produtos químicos, saneantes e alimentícios. Dependendo do que é produzido, ela exige uma pureza do material. Vou usar o sal de cozinha como exemplo, cloreto de sódio. Para a produção do soro fisiológico é usado o cloreto de sódio em uma pureza de 99,7% ou superior, ou seja, é exigido essa pureza para esse fim. Foi inclusive aquele Cariani, né? Foi acusado aí de vender droga, porque encontraram uma mensagem dele pedindo ou oferecendo alguma coisa assim, cloreto de sódio em grau puríssimo. Aí confundiram isso com puríssimo, alguma coisa assim. Fizeram mó estardalhaço. Se é verdade ou não, enfim, não tô nem aí. Mas rolou esse papo, né? Que ele usava essa nomenclatura aí de cloreto de sódio puríssimo para caracterizar. Dizem, né? Dizem por aí. Eu não sei, não quero saber e também não tô nem aí para quem sabe. Mas justamente ele usou como defesa dele essa questão do cloreto de sódio com 99,7% de pureza, que é o cloreto de sódio utilizado para esses fins medicinais, né? Enfim, só lembrei disso aqui agora por causa do que você falou aqui. Continuando, senão eu vou fugir muito do assunto. Já o sal de cozinha tem uma pureza bruscamente inferior. Pode ser encontrado carbonatos e iodetos no sal de cozinha, que é excelente para a saúde e a regulação dos eletrólitos no corpo. E só para não exagerar. Voltando para a parte de fiscalização, a Anvisa orienta e esclarece o que pode ou não, mas as empresas fazem o que querem, inclusive lobby. Brasil, né, irmão? Se sujeitando a multas e encerramento das atividades. De 2021 para cá, houve uma alteração sobre a permissão
de uso de agrotóxicos e conservantes nos alimentos, voltando a permitir que uma gama de químicos, alguns até cancerígenos, fossem utilizados novamente. Cara, é o Brasil, cara. Por isso que eu falo no vídeo que não dá para confiar, porque no país do cara lá pode ser diferente, essas normas podem ser seguidas à risca, as normas podem ser mais rigorosas do que no Brasil. No Brasil já não é rigoroso, e mesmo não sendo tão rigoroso do jeito que poderia, a galera não segue. Então já viu, né, como é que o que acontece. Por isso que eu falo, eu não confiaria em usar sal de cozinha. Porém, tenho feito um teste com sal de cozinha aqui que, cara, não tem apresentado nenhum, como é que fala? Nenhum efeito ruim para o que eu tô testando, tá? Eu tô testando assim, sem querer querendo, manja. A questão das artêmias salinas aqui, eu tô eclodindo artêmias e, na verdade, o manual fala para coar as artêmias para que o sal não fizesse alterações na água do aquário. Cara, eu tô puxando com a seringa mesmo os náuplios. Não tô dizendo pra você fazer isso, não faça o que eu tô falando. Eu tô testando, inclusive. Tô puxando com a seringa com os náuplios com água e tudo e colocando pros alevinos e não tem apresentado nenhum problema. É óbvio que o tratamento que eu tenho com o aquário de alevinos é diferente de qualquer tratamento com outros aquários. O tratamento do aquário com alevinos, eu faço troca parcial por dia, por exemplo. Todos os dias eu troco uma parte da água. Não por causa dos resquícios desse sal, acaba ajudando também nesse sentido, mas porque ele tem toda aquela questão do hormônio do crescimento, parará, eu quero acelerar o crescimento dos caras e para isso eu faço trocas parciais diárias. Isso é assunto para um outro vídeo, inclusive porque eu preciso estudar mais sobre esse assunto, mas enfim, é algo que eu tô com um contato recente, essa questão do sal de cozinha na água do aquário, e eu não vi ainda nenhum efeito negativo, inclusive com plantas, porque o primeiro aquário dos alevinos, aqui não vai dar para mostrar aqui, deixa eu ver, ó, meus alevinos estão nesse aquarinho aqui, ó, tá vendo? Esse aquarinho, estão aqui. Esse aquário que eles estão agora, mas eles estavam nesse outro de baixo aqui, que é aquele meu mudário, lembra do bokashi? Que eu fiz com bokashi, parará. É esse aqui, ó, meu mudário. Tá cheio de planta. E eu taquei sal nesse aquário aqui por causa das náuplios de artêmia, que eu puxava com a seringa, que tá aqui, ó, com essa seringa, direto do tubo lá de náuplios, lá da garrafa PET cortada. Puxo lá os náuplios, enche aqui de náuplio, do jeito que vem água salgada e náuplio aqui, eu vou lá no meu aquarinho e tome, entendeu? Sem coar e sem nada. Isso de 3 a 4 vezes por dia. Então você imagina, olha essa seringa, ó, é grande essa seringa, em comparação com o tamanho daquele aquário, é uma quantidade considerável de sal entrando, eu acho, entendeu? E de 3 a 4 vezes por dia eu faço isso daí. Detalhe, depois que eu faço a TPA, então eles ficam em contato com esse sal de cozinha, inclusive durante o fotoperíodo, né, as luzes se apagarem e tal, e da noite, aí de manhã eu faço uma troca parcial de água antes de começar a alimentar, e aí eu começo as alimentações do dia. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu tenho utilizado o sal de cozinha aqui para eclodir as artêmias e, por consequência da alimentação, esse sal de cozinha está indo parar nos meus aquários de criação ali, né, dos alevinos. E, cara, não tenho visto nenhum efeito ainda a curto prazo. Pode ser que isso venha se manifestar lá na frente. Por isso que eu tô falando, não faça o que eu tô falando aqui, tá? Sem ninguém te apresentar algum teste comprovando que isso pode dar errado ou não. Eu tô no meio do processo, então não tem como saber ainda. Tô fazendo ainda, não tô falando assim, faz aí que não dá nada. Não é isso que eu tô falando. Se você for fazer, faça por conta em risco, cara. Por sua conta. Não venha falar que o Rick falou que não dá problema. Porque eu tô falando que eu não sei. Beleza? Então, eu faço aqui por minha conta em risco. Eu assumo meus BO. Sacou? Se der ruim ali com os meus alevinos, é uma lição que eu aprendi. Mas isso é a forma como eu lido com o aquarismo. Sacou? Então é isso, cara. Agora, eu vou dizer que eu confio no sal de cozinha do Brasil?
De jeito nenhum, eu não confio em nada desse país aqui. Eu não confio em droga nenhuma que seja comercializada nesse país. Então não tenho como botar a mão no fogo, é o que eu falei lá do vídeo. Talvez a qualidade do sal de cozinha daquele país seja bem diferente da qualidade do nosso, mano. Então eu não tenho dúvidas de que seja, né? A gente já viu outros exemplos de alimentos em que níveis permitidos de ingredientes que são prejudiciais para a nossa saúde em outros países tem quantidades bem diferentes, porque cada país tem a sua norma aí restritiva para a utilização de alguns ingredientes, entendeu? Enfim, tô falando muita groselha já, né? Bora pra próxima. Valeu, Rafa! Fiquem ligados que tem muito vídeo bacana pra vir por aí, então fiquem ligados nesses vídeos que estão sensacionais. Continuação da série sobre o sal no aquário, videozinho sobre espécies, tá saindo algumas aí que eu estou com criações no momento, então me senti incentivado a fazer vídeos sobre espécies dessas que eu tenho. A tour pelo Fish Room, que está quase ficando do jeito que eu quero para poder mostrar, porque tá malzona aqui ainda. Mas estamos quase lá. Tô terminando de montar um último aquário ali, tem que dar um jeito nesse aquário aqui, jogar ele para um outro canto. Tem uns detalhes para acertar na bateria nova aqui, então novidades por vir por aí também. Valeu? Bom, eu acho que é isso. Eu respondi bastante comentário nessa primeira parte aqui. Eu vou deixar material para uma segunda parte. Tem bastante comentário para responder ainda. Só nessa leva que vai dar uns 4 vídeos aí de respondendo comentários. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse respondendo comentários de hoje. Não esqueça de toda aquela coisa que eu sempre digo. Curta, comenta, compartilha, que você me ajuda pra caramba. Mas se você quiser me ajudar um pouquinho mais, clica aí no botãozinho. Valeu demais. Faça uma doação a partir de R$2. Você ajuda o canal a continuar a produzindo e valendo a pena financeiramente. Mas se você quiser ajudar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, quem sabe, tem aqui o meu código Pix. Vai lá e doa o valor que você sentir nesse seu coraçãozinho. Valeu? Doa lá R$1, tio. Ajuda o canal valer a pena financeiramente. Por enquanto não vale, mas eu tenho fé que um dia vai valer. E chega, né? Falei pra caramba.